Beleza, moçada. Então nós estamos aqui. Bom dia para vocês. Sejam muito bem-vindos aí. Só para a gente relembrar um pouquinho, essa aula é gravada, depois eu posto ela, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, é só pegar lá o material. Depois eu posto as atividades. Ontem eu coloquei também como é que eu vou fechar o segundo bimestre, então se antenem lá o que vocês têm que entregar, entrem em contato se vocês precisarem de alguma coisa para a gente resolver. Bom dia, Fernando. Beleza? Bom, vamos lá. O que é que a gente estava trabalhando semana passada, galera? Vocês lembram? Alguém lembra aí o que a gente estava fazendo semana passada? Proteína? Proteínas, Maria. Muito bem. Isso mesmo, nós estávamos falando sobre proteínas. Muito bom. Então eu vou começar aqui a compartilhar com vocês a tela, tá? A apresentação, e a gente vai recapitular um pouquinho e assim a gente segue para frente igual a gente sempre faz, tá? Muito bom. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre as nossas proteínas, né? Tá aparecendo para vocês, né? Já notificou aqui para mim. Então vamos lá. Quando a gente fala de proteína, a gente tem que lembrar do quê? Só um resumão aqui rápido para a gente lembrar. Então, quando a gente fala de proteína, eu tenho que lembrar o seguinte: a proteína, ela vai ser formada pelo quê? Pelo monte de A's. O que são A's? A's são o quê, galera? Aminoácidos? Aminoácidos. Isto mesmo. Beleza. Então, nós estamos falando que a proteína é uma molécula bastante grande. Ela vai ser formada também por carbono, hidrogênio, oxigênio, nosso famoso CHOMPS, né? E, assim como outras também são, né? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar lipídios e a gente vai falar de novo sobre elas. Então, relembrando lá. Deixa eu voltar para a nossa apresentação, vamos lá. Então, nós temos lá uma estrutura basicamente formada por carbono, hidrogênio, oxigênio. Pode ter fósforo, pode ter também enxofre. Opa, esqueci o nosso nitrogênio aqui, vamos apagar. Já vou deixar mais alguém entrar. O nosso famoso CHOMPS, ok? Então, vamos deixar mais alguém, tem alguém batendo na porta. Vamos lá. Vamos ver se parece mais alguém, espera um pouquinho. Então, relembrando assim, nós temos o que a gente chama de CHOMPS. CHOMPS é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Basicamente, esses átomos vão ter condições de formar proteínas, carboidratos, lipídios e os ácidos nucleicos. Ou seja, com isso eu consigo formar basicamente você. Lembra que nós estamos estudando o quê? Composição bioquímica ou química dos seres vivos. Do que nós somos feitos? Nós somos feitos de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, água e sais minerais. Certo? Para formar os caras que estão na minha mão aqui esquerdo, os 5, que são os compostos orgânicos, certo? Eu preciso basicamente do quê? Do CHOMPS. Por isso que eu sempre falo nele. Então, se no ambiente, quando surgiram os primeiros seres vivos, tinha pelo menos os CHOMPS, a gente teria condições de formar um ser vivo. É isso que a teoria fala. A teoria bioquímica da origem dos seres vivos que a gente viu em sala de aula ainda lá em março. Certo? Então, significa o quê? Pela teoria mais aceita da origem dos seres vivos, do primeiro ser vivo, se a gente tivesse isso daqui no ambiente, nós teríamos condição de ter um ser vivo. Isso é muito importante que vocês entendam. Significa o quê? Se o ser vivo é formado de proteínas, carboidratos, lipídios, ácido, aquilo lá que a gente falou, significa que com esses caras eu consigo fazer. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês.
Então, nós vamos ver a imagem novamente da estrutura do aminoácido e eu vou novamente mostrar para vocês. Olha, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, galera, ó. O aminoácido, o que, que ele é? Peraí, me perdi, professor. Então, vamos lá. Vamos sintonizar de volta. A proteína, ela vai ser formada de aminoácidos, certo? E o aminoácido, o que ele é? O aminoácido é essa estrutura aqui, ó. Tá? Vou ter carbonos, certo? Aquilo que a gente estava falando. Eu vou ter os hidrogênios, ó, ok? E eu vou ter os oxigênios para formar um aminoácido. Então, o aminoácido é uma estrutura com dois carbonos e esses carbonos estão ligados. Tem um nitrogênio aqui. Há um nitrogênio de um lado, há um carbono. O carbono central ele está ligado a um carbono de um lado e um nitrogênio do outro. O nitrogênio está ligado a hidrogênios. Este carbono aqui está ligado ao que a gente chama de hidroxila. O que é uma hidroxila? A hidroxila é um oxigênio ligado a um hidrogênio. E aqui do outro lado está ligado a um oxigênio. Vamos lá. Por que é aminoácido? Esta função química, vocês vão aprender lá, se já não aprenderam com o professor químico, isso aí foi boa, hein? Com o professor Vitor, que um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, quando eu tenho nitrogênio, eu falo que é um grupo amino. Olha lá, ó, amino. Por isso, amino. E aqui do outro lado, eu tenho um grupo carboxila. É um C, dupla O, OH. Dupla O, OH. Isso aqui é uma função química que a gente chama de carboxila. Mas isso daqui é o quê? É um ácido carboxílico. Tá? Por isso eu chamo de aminoácido. Ok? Então o aminoácido ele tem um grupo amino e um grupo carboxila, um ácido carboxílico. Ok? E no meio eu tenho um carbono central, que está ligado a um hidrogênio, igual você está vendo aqui, e está ligado ao que a gente chama de radical. Já vamos ver a importância desse radical. Por enquanto está tudo bem? Agora, ó, coloca o CHOMPS de novo. CHOMPS. Eita, estou me atrapalhando com o CHOMPS hoje. CHOMPS. Olha aqui, ó. Tem carbono? Tem carbono, ó. Carbono aqui, ó. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Tem um monte. Tem oxigênio? Tem. Tem nitrogênio? Tem. Então, com esses átomos aqui, eu posso formar aminoácido? Basicamente, sim. Por que basicamente? Porque eu vou ter o que a gente chama de radical. Vamos lá. O radical, você, já falamos na outra aula, um pedaço é recapitulação, e a outra parte é coisa nova, né? Qualquer coisa, perguntem, tá, gente? O radical é o cara que é variável. Então ele vai variar. Não entendi, vai entender agora. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Lembra que a gente falou semana passada também sobre os aminoácidos essenciais e não essenciais? Então, quantos aminoácidos no total nós temos? Nós temos 20. 20 aminoácidos, tá? Aonde nós temos os essenciais e os não essenciais. Ok? Vamos lá. Os essenciais, eu preciso pegar. Da onde que a gente pega? Da onde que a gente pega? Alô? Tá, vamos lá. Já que vocês estão com vontade de falar, os aminoácidos não essenciais são os caras que nós produzimos. Nós produzimos no nosso corpo.
Então, os essenciais são o quê? Que vem dos alimentos? Isso, muito bem. Então, olha só. Os não essenciais nós produzimos no nosso corpo, nós somos capazes de produzir. Como, professor? Eu pego carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e outros elementos e eu faço ele, ok? Dentro do meu corpo. Meu corpo faz ele. Os não essenciais, que são esses do ladinho aqui, desculpa, os essenciais são aqueles que eu preciso pegar de algum lugar. Da onde que vai ser? Eu vou pegar do alimento. Ok? Então, olha só que muito importante isso. Por que eu tenho que ter uma alimentação diversificada e balanceada? Porque eu preciso pegar todos os aminoácidos que eu preciso, que eu tenho necessidade. Muitos deles eu vou pegar exclusivamente da alimentação, porque eu não produzo. O nome deles é aminoácidos essenciais. Já os não essenciais eu vou produzir no meu organismo, mas eu preciso ter matéria-prima, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e aí o meu corpo vai produzir, ok? Então, como é que eu faço para determinar se é um aminoácido? Olha os nomes ali, ó. Histidina, isoleucina, leucina. Como é que eu faço para determinar se é uma histidina ou uma isoleucina? Através do radical. Cada um tem um radical. Então, significa que eu tenho... Quantos radicais existem, então? Se existem 20 aminoácidos, quantos radicais existem? 20? 20, isso mesmo, galera. Então, eu vou ter uma variabilidade do radical, ou seja, ele vai variar, dependendo de que radical eu tenho um aminoácido. Então, se eu tenho 20 tipos de aminoácidos, eu tenho 20 tipos de radicais. Muito bem, é isso aí. Daí, o que vai acontecer? Eu vou ter, olha aqui, ó, vamos ver se a gente consegue identificar aqui, galera, ó. Aqui, ó, está o grupamento amino, ó, amino. Aqui está o quê? O ácido carboxílico, certo? Aí aqui, ó, eu tenho outro grupamento, deixa eu trocar a cor. Aqui eu tenho outro grupamento amino, ó. Outro amino. E aqui, ó, eu tenho outro carboxila. Certo? O que está acontecendo? Aqui, ó, eu tenho um AA. E aqui eu tenho outro AA. Ou seja, aqui eu tenho um aminoácido que está ligado ao outro aminoácido. Cadê a ligação, professor? A ligação está aqui, ó. Olha aqui, ó. A ligação entre... Desculpa, gente, não é aqui não, é aqui, ó. A ligação entre o carboxila do aminoácido 1 com o amino do aminoácido 2. Então, vai ser uma ligação assim, ó. O AA1 vai se ligar com o AA2. E esta ligação aqui, ó, eu chamo de ligação peptídica. Certo? É uma ligação bem forte entre um aminoácido e outro. Para que isso? Porque você deve lembrar assim, ó, recapitulando, ó, essa correntinha que está desenhada aqui, ó, para você, ó, essa correntinha aqui, ó, o que é? Isto é uma proteína. O que está simbolizado? Ó, um aminoácido ligado ao outro. Opa, desculpa, gente. Um aminoácido ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro. Enroscou o disco. Brincadeira, vamos lá. Ó, um aminoácido por ligação peptídica se liga com o outro, que se liga com o outro, que se liga com o outro e o outro. Então aqui, ó, tem ligação peptídica,
peptídica, peptídica. Desta forma, isso daqui, eu vou ter a formação de uma proteína. Então, a proteína nada mais, nada menos é o quê? Um monte de aminoácidos ligados através de ligações peptídicas, aonde eu posso ter esses aminoácidos aqui em várias combinações diferentes, que era uma das questões que eu perguntava para vocês no exercício da atividade anterior. Então, eu tenho lá, que foi passado para vocês, vocês vão ver isso. Então, se eu uso de diversas formas esses 20, se tiver um aminoácido diferente na minha proteína, eu já vou ter uma proteína diferente. Ou seja, vamos lá, eu tenho um aminoácido com uma proteína com 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, ok? Se eu tiver uma proteína com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas proteínas, essas duas proteínas, são iguais ou diferentes? Diferentes? Diferentes. Simplesmente pela quantidade de aminoácidos. Aminoácidos. Ótimo. Agora, olha lá, ó. Se eu tiver aqui, ó, uma histidina, uma alanina, uma isoleucina, glutamina, leucina e valina, são os aminoácidos, tá? Se tiver isso e for igual aqui também, vou pôr só inicial. Vamos supor que elas são iguais, ó. Glicina, leucina, valina e um triptofano, ok? São iguais ou diferentes? Diferentes. Só pelo número já são diferentes, ok? Agora, pensa só, vamos manter eles com o mesmo número. Tem 6 aqui, tem 6 embaixo, ok? Agora, elas são iguais ou diferentes? Iguais. São iguais, perfeito. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Somente isso, ó. Elas são iguais ou diferentes? Diferentes. Isso, são diferentes, ó. Tá vendo que ao invés de ter uma alanina, eu tenho uma histidina novamente? Elas são diferentes. Então, primeiro, o número total de aminoácidos faz eu ter, posso ter diversos tipos de proteínas. Se eu tiver uma proteína com 100 aminoácidos e uma proteína com 101 aminoácidos, já são diferentes. A quantidade de cada um dos aminoácidos, se em uma proteína eu tenho 10 alaninas e na outra eu tenho 11, mesmo que elas tenham a mesma quantidade de aminoácidos, que é o que está acontecendo aqui agora, eu ainda tenho uma proteína diferente. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma de cada. Nesse daqui, eu tenho 2 histidinas. Elas são iguais ou diferentes? Diferentes. Agora, terceira possibilidade. Eu tenho histidina, alanina, eu vou fazer igualzinho a primeira, tá? Isoleucina, glicina, leucina, valina. Ok? A1 e A3 são iguais? Sim. Sim, são iguais. Beleza. Sim. Elas têm a mesma quantidade de aminoácidos, ou seja, 6, e elas têm a mesma quantidade de cada um deles e a mesma, que é a última possibilidade, o mesmo arranjo, a mesma organização. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar a alanina daqui e vou trocar com a glicina. Eu vou pôr A aqui e glicina aqui. E são as mesmas proteínas, A1 e A3? Não sei agora. Vamos lá, então. Vou até trocar, não. É isso aí mesmo, galera. Ó, se eu passo direto aqui, ia ficar essa dúvida.
Então, ó, quantos aminoácidos eu tenho na primeira proteína? 6. Quanto eu tenho na segunda proteína? 6. Quantas eu tenho na terceira proteína? 6. 6. A primeira, eu tenho lá histidina, alanina, iso, glicina, leucina e valina. Ok? Ela é diferente da segunda ou é igual? Diferente. Diferente por quê? A primeira tem o quê? Uma histidina, uma alanina, uma isoleucina, uma glicina, uma leucina e uma valina. Correto? Opa, correto? Agora, olha aqui, ó. Na segunda tem duas histidinas. Uma iso, uma glicina, uma leucina e uma valina, olha. Tá vendo aqui, ó? A quantidade de aminoácidos é diferente. Então, é uma proteína diferente. Agora, vamos comparar com a terceira. Primeira com a terceira. Tem uma histidina, uma alanina, uma histidina, desculpa, vamos lá, isoleucina, uma glicina, uma leucina e uma valina. Mas então, aonde que está a diferença se a quantidade aqui é igual à quantidade aqui? Aqui é igual aqui, correto? Qual é a diferença entre a 3 e a 1? Eles são diferentes. Qual é a diferença? Na ordem só. Na ordem, isso mesmo. Olha aqui, ó. Aqui é o aminoácido 1, aqui é o aminoácido 2, aqui é o aminoácido 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o 6, correto? Olha lá, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5 e 6. O que está diferente da 1 para a 3? Está diferente o aminoácido número 2. Aqui na 1 é alanina, enquanto que no exemplo 3 da proteína é uma glicina. Desse jeito, eu também posso ter uma proteína diferente. Por que eu estou falando isso, galera? Existem centenas de tipos de proteínas no nosso organismo. No entanto, eu só tenho 20 tipos de aminoácidos. Como é que eu consigo formar tudo isso? Eu consigo formar, primeiro, devido ao número total, então eu posso ter proteínas com 100 aminoácidos, posso ter com 200, com 300, 400, 102, 103, o número total. Assim eu já tenho uma possibilidade de variar. 2, o número de cada aminoácido. Ou seja, tem proteína que tem 5 leucinas. E a outra proteína pode ter o mesmo número total, mas pode ter 6 leucinas. Então, assim, eu vou ter também uma variação na proteína. E o terceiro caso é o que a gente chama de organização ou arranjo. O arranjo, ou seja, onde eles estão, como eles estão colocados, quem está do lado de quem. Assim, eu também vou ter uma variação. Ok, galera? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Professor, então se Oi. mudar a ordem já é diferente. É diferente, isso mesmo, já é diferente. Tá? Beleza? Mais alguma coisa? Senão vamos seguir. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, aí a semana passada a gente falou rapidamente sobre essa estrutura. Nós vamos ter uma estrutura da proteína bastante importante, que é a estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária, tá? Lembrando que semana passada nós falamos que somente a terciária e a quaternária vão funcionar. Ok?
Enquanto a minha proteína estiver com estrutura primária e secundária, ela funciona? Não, ela não vai desempenhar sua função. Então, significa que esses dois níveis estruturais das minhas proteínas é não funcional. Ok? Vamos entender melhor o que que é isso. Então, para eu formar uma proteína, primeiro, claro, lá, ó, eu vou ter a estrutura primária. O que que é estrutura primária? Estrutura primária é o que? É a estrutura linear. Olha lá o que que é uma estrutura linear. É um aminoácido ligado ao outro aminoácido, ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro. Igual está aqui, ó. É só uma sequência de aminoácidos. Isso é uma sequência linear, certo? Agora, o que que vai acontecer? Esse aminoácido, olha por que que muda agora quando o arranjo muda a minha proteína. Esse cara aqui, ele vai começar a interagir com os outros, certo? Ele pode gostar mais deste, este pode gostar mais deste, e eu vou tendo uma modificação, ou seja, eles vão começar a se aproximar e se grudar, como se fossem ímãs. São ligações químicas que eles podem fazer. Depende do aminoácido, ele tem uma interação maior com um ou com outro, ou com um ou com outro aminoácido. Ó, então, o que, que vai acontecer? Esse cara quer ficar perto desse, ó. Deixa eu marcar com outra cor, que vocês têm que ver eu marcar. Então, esse número 1 aqui, o 1, ele gosta desse cara que é o número 3. Então, pensa com vocês, lá na sala de aula agora, se nós estivéssemos lá. O João gosta de ficar perto do Murilo. O que, que o João vai tentar fazer? Ele vai tentar sentar perto, certo? Então, o 1 vai tentar se aproximar do 3. Aí o 2, ele gosta mais do 5. Então, a Maria gosta de ficar próxima da outra Maria. Então, ela vai tentar ficar próximo da outra Maria. E isso vai fazendo essa minha proteína se enrolar, mudar a sua configuração. E ela começa a formar uma estrutura que a gente chama de alfa-hélice ou beta-lâmina. Calma que eu vou colocar os caras ali, em amarelo para ficar mais fácil. Então, olha o que que acontece. Esse aminoácido aqui que eu estou desenhando agora, ele gosta desse cara aqui. Então, eles fazem uma ligação química. Aí, esse aqui gosta desse. Esse aqui gosta desse. É a atração química, tá? Atração química. Então, eles se ligam aqui, ó. E eles começam a fazer a minha proteína, que era linear, que era reta, ó, era linear. Ela passa a ser uma estrutura secundária, que nós chamamos de alfa-hélice ou beta-lâmina. Lembrando assim, esses dois aqui ainda não funcional, ok? Mas daí o que que acontece, ó? Segue a minha ordem aqui, galera. Segue meu pensamento aqui. Vai parando, tá? Esse cara aqui, que eu tô riscando de preto agora, ele gosta desse aqui, ó. Certo? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão interagir e eu vou dobrar essa minha estrutura alfa-hélice ou beta-lâmina. Aí, esse cara aqui, ó, eu descobri que ele gosta do cara que está aqui, ó. Ou melhor, ele descobriu. Então, ele pega e se dobra e gruda lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou formar uma estrutura terciária. Certo? Então, vai fazer assim, ó. Vai começar a embolar tudo. Certo? Então, pensa só.
Esse meu aminoácido amarelinho que está aqui gosta desse cara aqui. Então, eles vêm perto. Esse aqui gosta desse. Esse daquele ali. Tem outro que ficou aqui que gosta aqui. E eles vão fazendo ligações químicas chamadas de pontes de hidrogênio. E eu vou formar uma estrutura que a gente chama terciária, uma estrutura tridimensional. Tridimensional. Quando eu tenho uma estrutura tridimensional, aí passa a ser funcional. Vai funcionar agora a minha proteína, vai desempenhar a função para aquela que ela foi formada. Então, olha só, por um exemplo para ficar mais fácil. Aqui, ó, olha só. Olha só. Aqui o que eu tenho? Aqui eu estou mostrando um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo. Aqui, essas imagens aqui, ó, que eu estou mostrando, quem transporta oxigênio no nosso corpo. Uma célula chamada de hemácia. Ok? Ó, essas daqui são as hemácias. Dentro da hemácia, eu tenho essa estrutura aqui, ó, que está como bolinha, e que daí aqui está aumentado. Eu aumentei. O que que são essas bolinhas? Essas bolinhas são o pigmento respiratório que transporta oxigênio ou dióxido de carbono. Se chama hemoglobina. Já ouviram falar, porque eu mesmo já falei sobre isso. A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de O2 e CO2. Tá? Agora, olha só. O que é isso daqui que está tudo enrolado aqui, meio esquisito? Isso aqui é a proteína. E essa aqui é outra proteína, toda enrolada, ó. Tá vendo? Outra proteína toda enrolada, outra proteína toda enrolada. O que que é isso aqui? Somente essa que eu estou apontando é uma estrutura terciária. Aqui tem outra estrutura terciária. Aqui tem outra e aqui tem outra. Ou seja, a minha hemoglobina, ela é formada por quantas estruturas terciárias, galera? 4? 4. Isso mesmo. Aí, quando eu tenho mais do que uma estrutura terciária, cadê minha caneta? Sumiu aqui. Achei. Quando eu tenho mais do que uma estrutura terciária, é uma estrutura quaternária. Então, eu falo o seguinte, a estrutura quaternária é o quê? Mais do que uma estrutura terciária. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Uma proteína toda enrolada, duas proteínas toda enrolada, 3, 4, por exemplo, que é o caso da nossa hemoglobina. E daí o que que acontece? Lá no meio da minha hemoglobina, eu tenho um cara que a gente já estudou, que a gente já falou, que é o ferro. Lembra, galera? O ferro é o cara que liga o oxigênio, liga o CO2 para poder transportar para as suas células. Então, lá no meio de toda essa bagunça proteica aqui, que é a hemoglobina, eu vou ter um núcleo férrico, tá? O núcleo férrico. Nesse núcleo férrico é que o O2, que eu coloquei aqui para você, e o CO2 se ligam para serem transportados. Agora, pensa só, se eu não tiver os aminoácidos que eu preciso,
eu vou ter hemoglobina? Não. Vou conseguir transportar oxigênio eficientemente? Não. Isso vai acarretar um grande problema na produção de energia para nós. Tá? Então, lá, relembrando, uma proteína é o quê? Um monte de aminoácidos ligados por ligação peptídica. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, os essenciais que a gente não produz, por isso a gente precisa comer, os não essenciais que a gente produz dentro do nosso organismo. E eles vão formar estruturas que podem ser, lineares, que vão se tornar secundárias, que vão se tornar terciárias e quaternárias, aonde apenas o terciário e quaternário vão ser funcionais, que são estruturas tridimensionais. O mais importante de tudo, o que significa ser funcional? Significa que a proteína vai desempenhar a função para aquela que ela foi formada. E é isso que a gente vai falar agora. Para que serve proteína? Por que a gente precisa tanto delas? Hein, galera? Por que a gente precisa tanto delas? Muito bem, todo mundo lá. Acabei de falar uma função. Transporte. Né? Transporte de O2, CO2 e outras substâncias. Ok? Vamos lá. Está se falando demais, gente. Se falando demais de antígeno e anticorpo. Né? O que é um anticorpo? É uma proteína. Tá? O anticorpo que a gente está falando todo dia ali por causa das vacinas, por causa desse coronavírus, isso você aplica a todas as outras doenças também, nós estamos falando do quê? Do meu corpo produzir uma proteína de defesa. Isso é um anticorpo. Então, as proteínas servem para defesa. Olha lá, para você relembrar, ó, o anticorpo, tá? É o quê? É uma proteína. Então, o meu corpo tem que ser estimulado a produzir um cara de defesa que se chama anticorpo. O que é? É uma proteína. Vamos lá. 3. Para que mais? Vocês lembram lá das nossas membranas? Nas nossas membranas nós tínhamos um monte de proteínas. Então, as proteínas têm função também estrutural. Estrutural porque forma membranas. Porque forma também músculos. Certo? Vamos lá. Para que mais serve a nossa proteína? Tem uma função que a gente chama de enzimática. Não dá para falar que é a mais importante ou menos, porque todas são. As enzimas são o quê? São proteínas. Tá, professor, não sei para que serve. Então, eu vou te contar agora. As enzimas, elas servem para acelerar as reações químicas, tá? Então, nós temos um monte de reações químicas dentro do nosso organismo e é isso que mantém a gente vivo, certo? O que as enzimas, que são um tipo de proteína, fazem? Aceleram isso, fazem esse processo, essa reação química acontecer mais rapidamente, tá? Se elas não existissem, os processos iriam ser bastante demorados e iriam gastar muita energia. Ah, então significa que a gente não existiria? Calma lá. Nós não existiríamos do jeito que nós somos, tá? Nós teríamos estruturas diferentes, comportamentos diferentes no ambiente,
devido a essa necessidade, ou melhor, essa característica das reações químicas demorarem. Pode ser que antigamente, nos nossos ancestrais bem distantes, até mesmo de outros reinos, de outros filos, não existissem essas enzimas, lá no início da formação de seres vivos. Tá? Que em um momento apareceu isso e tornou esses indivíduos que desenvolveram enzimas muito mais eficientes do que os outros. Então conseguiram sobreviver com maior qualidade. Então lá, ó, transporte, defesa estrutural, enzimático, movimento, estamos falando de músculos que promovem os movimentos e pode, olha lá, em último caso, ser utilizado como fonte de energia. Em último caso, por quê? Porque é uma molécula muito cara para se produzir. Gasta-se muita energia para produzir uma proteína e tem diversas outras funções. Então, se tiver faltando comida, ou seja, você não está comendo, eu vou usar a proteína como fonte de energia? Vou, porque senão eu vou morrer. Mas, o que é que vai acontecer? Consequentemente, vai faltar para transporte, vai faltar para defesa, vai faltar para formar estrutura, para realizar, acelerar as reações químicas, para o movimento. Ou seja, você começa a comer as suas próprias estruturas ali, muito importantes. Então, eu uso proteína somente em último caso. Ok, galera? Então, encerramos por aqui. Hoje, eu vou colocar algumas questões para vocês relembrarem isso que a gente está falando. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre lipídios, sobre gorduras. Ok, galera? Alguma pergunta? Professor, tenho uma. Manda. O que que acontece se eu consumir muita proteína e eu não estimular o meu músculo? Por exemplo, eu não faço academia, eu não faço nada e eu como muita proteína. O que que vai acontecer? Você Tipo, come ou não come? eu como bastante proteína e eu não vou na Tá, academia, não faço exercício, não faço nada. tá, beleza. Você come um monte de proteínas e você não está utilizando isso. Muito bem. Vamos voltar lá no Chomps, tá? Olha lá. As proteínas são formadas também por chomps, correto? Uhum, Então, eu posso pegar esses chomps e transformar em qualquer coisa. Vocês conseguiram fazer essa ligação já? uhum. Então, eu posso transformar isto, ou seja, eu posso transformar os meus aminoácidos em em carboidratos. Eu posso transformar os meus aminoácidos em lipídios. O que que eu vou estar fazendo indiretamente? Eu vou estar aumentando as minhas reservas. Primeira coisa. Mas calma aí. A reserva é o quê? É o próximo elemento que a gente vai estudar. As nossas reservas são o quê? Lipídios. Certo? Só que, para você conseguir fazer isso com proteína, tem que comer muito, tá? Tem que comer muito mesmo. Porque como elas têm muitas funções, igual nós vimos aqui, ó, eu vou utilizar elas para outras coisas. Mas espera aí, você falou que está comendo muito. Então, o primeiro ponto que vocês têm que lembrar. Como eu posso transformar em praticamente tudo, então eu posso transformar em lipídio. Então eu vou ter um acúmulo de lipídio. Ok? Primeira resposta. Segunda coisa, esse cara aqui, ó, o nitrogênio, ele é utilizado dentro do meu organismo. No entanto, ele também é transformado em substâncias que nós chamamos de excretas nitrogenadas. Ok? Excretas nitrogenadas. Ácido úrico, ureia e amônia. Ok? E esses caras eu preciso jogar fora. Eu preciso jogar fora, porque ele é tóxico para o nosso organismo. Ok? Beleza. Da onde que vem
a maior parte do nitrogênio que nós temos no corpo e que a gente tem que jogar fora depois de processado. Vem dos aminoácidos, ou seja, vem das proteínas. Então, na tua ideia é o quê? Estou comendo muita proteína e não estou utilizando. Então, eu estou tendo muito nitrogênio no meu corpo e não estou utilizando ele. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Jogar fora. Como é que eu jogo fora? Através do sistema excretor. Através da filtragem do sangue, e eu separo o que não presta mais para mim e jogo fora, correto? Aonde filtra o nosso sangue? Esqueci. Vamos Não lá. O nosso sangue ele é filtrado nos rins. Isso. Então, o que acontece se eu tenho uma sobrecarga de aminoácidos, de proteína no meu organismo? Eu vou sobrecarregar os meus rins e eu posso ter uma falência renal. Meu Deus. Ou seja, parar de funcionar. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado se eu estou usando ou não. Tem assim, por exemplo, Maria, tem muita gente que quer ficar forte ou quer emagrecer e daí faz uso de suplementação alimentar. Tá? Por exemplo, o suplemento alimentar mais famoso que nós temos atualmente, há bastante tempo já, é o whey, que é proteína do leite. Ok? Então tem gente que acha que tomando whey vai ficar magro ou vai ficar forte. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu não estou utilizando, ele pode acarretar problemas de saúde. Pois é, era bem essa parte que eu queria chegar. Porque Isso. eu conheço gente que, tipo, começou a tomar whey, né, e não é acompanhado por nutricionista nem nada, e daí vai uma vez por semana na academia, daí na outra semana não vai, daí... Precisa ter um cuidado com isso para não ter essa sobrecarga, tá? Por isso, o acompanhamento de uma pessoa, um profissional, é muito importante. Então, assim, tô comendo whey, tô tomando whey e não estou utilizando. Tem duas coisas. Primeiro, eu posso acarretar um problema para o meu organismo. Segundo, eu estou jogando dinheiro fora. Porque olha só o que vai acontecer. O meu whey vai entrar, eu vou processar ele, eu vou mijar ele. Porque se eu não estou utilizando ele, eu estou mijando ele. Correto? Por isso eu não posso fazer uma dieta exclusivamente proteica, igual tem muita gente que acaba fazendo. Agora, o nutricionista vai olhar, vai ver se é necessário, vai ver quanto tempo você pode fazer, e se você fizer por muito tempo, pode acarretar esses problemas que a gente acabou de falar, além de você estar jogando dinheiro fora. Tá? Então, suplementação é coisa séria, precisa verificar como utilizar, quanto utilizar, por quanto tempo utilizar. E quem sabe isso são as pessoas que são formadas para isso: nutricionista, nutrólogo, educadores físicos que estudaram também para esta área, tá? Beleza? Beleza, entendi. Então tá bom, gente. Então, um grande abraço para vocês e fiquem bem. Tchau, professor, você também.